Eu queria que você abrisse comigo Tiago, capítulo 1, versículo 19 ao 20. Tiago, capítulo 1, versículo 19 ao 20. Versículo conhecido por muitos, porém, nós precisamos enfatizar um princípio muito importante. São poucas as pessoas que eu vejo exercer com muita propriedade e autoridade o que está sendo instruído aqui por Tiago. Nós vamos, então, permitir que Deus fale conosco. Tiago, capítulo 1, versículo 19 e 20, diz assim: Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Vou repetir. Pois a ira do homem não opera a justiça de Deus. Vamos juntos orar. Pai, no nome de Jesus, nós queremos agradecer. Agradecemos porque nós somos teus filhos. E agradecemos porque o Senhor é o nosso Deus, Pai. Sabe muito bem aquilo que cada um de nós precisamos. E o desejo do teu coração, ó Deus, é expresso através da vida do nosso Senhor Jesus e dos seus ensinamentos. Que nós possamos ter vida e vida em abundância. Mas essa vida só pode ser tida se ela for orientada e obedecida. Por isso nós pedimos, Espírito Santo de Deus, nos oriente nessa manhã. Fale conosco, nos ensine, confronte cada crença, confronte, Senhor, cada princípio que nós criamos contrário à tua vontade. Venha confrontar o nosso coração, nos exorte, em nome de Jesus. Aumente a pressão sobre os teus filhos, de maneira que seja conduzida pela voz do teu Espírito Santo. Nós queremos ser cada vez mais parecido à imagem e semelhança de Cristo. Nós queremos viver cada vez mais o propósito do Senhor. Por isso, Pai, cada pessoa que está aqui, toca o nosso coração, tenha liberdade, fale conosco, desconstrua, construa, nos conduza, nos direcione em nome de Jesus. Nós oramos e te pedimos. Amém. Amém. Olha só, o tema da mensagem de hoje é a justiça de Deus versus a minha justiça. Aqui é uma coisa muito importante que a gente vê Tiago falando assim, não ire. É isso que ele fala? Não. Ele deixa assim, seja prontos para ouvir, tardio para falar, tardios para irar-se. Irar não é pecado. Irar não é pecado. Fala para o seu irmão assim, fica tranquilo, irar não é pecado. Irar não é pecado. De certa forma, você precisa se irar em alguns momentos. Você precisa se irar. Porque se você não ira, você não expressa vida, você não expressa sentimento, você não expressa a emoção. E de certa forma, você não vai confrontar a si mesmo e não vai confrontar pessoas que estão à sua volta. O pai precisa se irar. A mãe precisa se irar, sim ou não? A gente não pode ser muito bonzinho, porque o filho tem momentos da vida, no processo da vida, que ele só ouve quando você realmente é um pouco mais enérgico. E isso é importante. Não é pecado irar. Se ira com a injustiça. Deus se ira com a nossa desobediência. Deus se ira com a nossa falta de compreensão e imaturidade. Deus se ira sim. O problema está em a gente se irar pelas motivações erradas. Então, o que Deus ele fala aqui, ele nos orienta, é justamente isso. Seja paciente. Então, seja pronto para ouvir. Ouça primeiro antes de se irar. Seja tardio para falar. Então, assim, preste atenção, estude a situação e depois você se ire. Então, olha só, esse é um assunto que, na realidade, é desafiador falar. Porque todo ser humano é feito de sentimentos e emoções. Nem sempre a gente está em paz. Correto? Há muitas coisas que nos tiram, né, do equilíbrio. Sim ou não? E muitas coisas. Mas escute, é relevante a gente falar sobre esse assunto, por quê? Porque fala sobre relacionamento. Relacionamento com Deus, relacionamento com a família, relacionamento com o marido e a esposa e os filhos, os amigos, a igreja, relacionamento no trabalho. Tem um rapaz que ele disse assim, eu odeio o ser humano. E aí, de fato, ele não odeia. Mas o jeito que ele falou foi por causa dos problemas que nós estávamos falando ali, ele contando a vida dele. E eu falei assim, meu irmão, você não odeia ser humano. Na realidade, você não pode dizer isso. O que você odeia é a forma como você se relaciona com todas as pessoas com você. O que falta hoje no mundo para que a gente tenha um bom relacionamento? Quem sabe dizer? O que falta? Sabedoria. Sabedoria. Uma pessoa que pensa para falar, ela é sábia. Uma pessoa que fala por impulso, ela é sempre uma pessoa reativa a todos os impulsos, seja de provocação, seja negativo ou positivo. É uma pessoa que é considerada na Bíblia várias vezes, no Provérbios, como tola. Fala sem pensar. Quem muito fala, quem gosta de falar, quem gosta de usar a língua, precisa aprender a dominar a língua. E não cansa. Mulher não cansa de falar, gente. Cansa. Mulher precisa falar, sim ou não? Precisa. Eu esqueci quantas palavras a mulher tem que dizer. 34 mil palavras por dia. E o homem? 14 mil. Eu não chego nem na metade. Agora, sim, tem mulher que gasta tudo. E se não gasta, vai acumulando. Então, meu irmão, você quer ter menos problema? Ouça. Ouça, olha só como, né? Assim, pronto para ouvir, e seja tardio para falar e se irar. O homem tem que ouvir, mesmo não gostando. Eu ligo a mãe, e a minha mãe, ela sempre quer contar tudo. Quanto mais tempo demora de intervalo de ligar para ela,
mas acumula as conversas. E ela conta de tudo, da família, dos sobrinhos, de todos os meus sobrinhos, de todos os netos. Né? Ela conta tudo, 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 tudo. E tem hora que eu fico cansado, né? Mas eu falo assim, poxa vida, minha mãe está tão distante, a gente conversa tão pouco. E eu pego e gasto tempo interagindo, perguntando, conversando, falando. É necessário. Mulher tem que falar. E se você for inteligente, você vai manter ela saudável, permitindo que ela fale e que você ouça. Amém? Agora, existem alguns critérios para que a gente possa ter um bom diálogo e um bom relacionamento. É verdade que tem casais que têm intensa comunhão, né? A intensa comunhão significa quando ela começa a ficar muito aquecida e a gente acaba ofendendo, machucando, magoando. Então, o Tiago ele deixa uma coisa bem clara. Amados irmãos, todo homem, seja pronto para ouvir. E aqui inclui a mulher, não é apenas o homem. Seja tardio para falar e tardio para se irar. Por quê? Por quê? Porque Deus ele quer que a gente viva a justiça dele. E a justiça de Deus é a graça, é dar para o outro o que o outro não merece. Se eu me iro, e aí eu acabo querendo consertar o outro, estou apenas ganhar o argumento, eu estou fazendo justiça própria. E às vezes eu não estou sendo boca de Deus para a vida das pessoas que estão à minha volta. Porque eu estou com a intenção errada. Eu só quero ganhar o argumento. Eu trabalhava com um senhor, hoje ele não está mais, ele aposentou. E era senhor de idade mesmo, era um cristão muito espiritual. E eu gostava de ter algumas conversas com ele a respeito da igreja. É incomum a gente conversar da igreja, né, no trabalho. E teve um rapaz, uma vez que a gente sentou assim no intervalo, e tinha um monte de homens, assim, tudo sentado, e eu estava ali com ele. Estava bem distraído. De repente, um cara olhou assim e falou assim, seu Paulo, eu também sou muito espiritual. E aí, pum, meu radar já, pum, eu falei, lá vem coisa. Né? Aí eu ouvindo ele dizer, e ele falou assim, vi que o senhor é bem espiritual, assim, e tal, né? Tem muita sabedoria para falar. Eu também sou espiritual. Tem hora que eu vejo assim que não sei de onde vem tanta sabedoria. E aí ele falou, e eu fico, e soltou uns palavrões. Aí eu parei, e todo mundo olhou, né? E teve uns que deram risada, porque ele fala demais, ninguém vai querer confrontar. E aí eu peguei assim, olhei bem para ele, assim, olhei para o seu Paulo, e ele falou assim, eu até acredito que Deus também fala alguns palavrões. Aí eu falei assim, Deus não fala. Aí seu Paulo entrou na minha frente e falou assim, mas ele ama quem fala. Aí eu deixei todo mundo conversando e tudo mais. Eu fiz essa cara que vocês fizeram, essa indignação, e eu fui para querer falar alguma coisa. No final, seu Paulo chegou e falou assim, Marcos, eu tava, nem pesquei o peixe, você já estava querendo desossar antes. Você tem que ter mais calma. Eu falei, não, mas eu tenho muita calma. Mas eu não sei. Ali na hora, ouvindo esse absurdo, eu tinha que falar alguma coisa. E ele falou, aí ele começou a falar sobre isso. Ele falou assim, olha, a idade que eu tenho alguma idade para te ensinar alguma coisa. 65 anos. Ele falou assim, na vida, você vai precisar ouvir mais. Ouvir muito. E falar no momento de oportunidade. Isso daí é uma coisa que a Bíblia nos ensina. E é necessário que a gente coloque em prática. Esse ano de 2026... é necessário desconstruir alguns hábitos que a gente tem. Porque talvez a sua vida esteja o máximo, está muito bem. Mas se você está errando nisso, você está impedindo que Deus atue com justiça na sua casa, na sua família e aonde você for. Porque a palavra de Deus, ela deseja trazer transformação. Eu posso ensinar alguém com a palavra de Deus, com a motivação errada, querendo fazer justiça com o meu coração, e não serei ouvido. Tem marido que abre a Bíblia para a esposa e diz assim, está escrito. Está escrito. Mas qual é a motivação? Será que ele parou para ouvir? Será que tem, de fato, uma empatia de ouvir um ao outro? Então, pelo amor de Deus, esse ano de 2026, nós precisamos entender isso. Há uma sabedoria no falar. E Deus deseja instruir cada homem e mulher. A Bíblia fala muito sobre a sabedoria, né, da mulher. A mulher precisa ser sábia. E ela, de fato, ela edifica a casa de um jeito que o homem não consegue. Ainda que vocês não concordem com isso. A mulher edifica a casa de um jeito que um homem não consegue. Por quê? Porque a mulher é emocional e justamente porque ela fala mais palavra do que o homem. Brincadeira. Mas ela fala mais. Ou seja, ela vai ser mais ouvida, ela vai ser mais instruída, ela vai instruir mais, ela vai ter mais oportunidade de fala, porque ela mesma constrói esse ambiente. Sabendo disso, Deus ele fala assim, mulher, seja sábia, edifique sua casa, edifique o homem, edifique os seus filhos, faça o que você puder para adquirir sabedoria. A mesma orientação, homem, mas o homem ele precisa compreender a forma de pensar e de falar e de sentir é diferente da mulher. Totalmente diferente. Então, homem, independente que seja a sua posição, se você for instruir alguém, ouça, pense muito bem naquilo que você está ouvindo. Use um princípio que Deus pede para Moisés, que ele fala assim, Moisés, tire suas sandálias, porque esse terreno é sagrado. O solo que você está pisando é sagrado. Quando alguém decidir abrir o coração, ou falar alguma coisa para você, entenda isso. O coração das pessoas são sagrados. Ouça com atenção
e ouça com amor. Então, um dos maiores desafios do mundo hoje são relacionamento. Se a gente não puder entender isso, vai ser difícil, não apenas 2026, mas vai ser difícil todos os anos da nossa vida. Então, você pode estar totalmente certo, com razão, mas se você não souber falar, você ainda pode fazer tudo na sua justiça. E qual é o problema disso? O Espírito de Deus não atua. O Espírito Santo deseja usar a minha vida e a sua vida para que a gente possa edificar um ao outro, consolar um ao outro, ajudar um ao outro, instruir um ao outro. E isso só é possível quando a gente tem a instrução da palavra, obedecendo a palavra, a gente ora e a gente fala uns com os outros. Por que eu falo isso? Teve um pastor que ele escreveu uma coisa muito importante. Ele diz assim: se você não ora por essa pessoa e não apresentou essa pessoa a Deus, então você não pode exortar ou corrigir essa pessoa que ainda Deus não conhece. É algo mais ou menos parecido com relação a isso. E é interessante você pensar sobre isso, porque toda pessoa que você coloca diante de Deus e você ora, quando você vai conversar, você percebe que flui. Você percebe que Deus está ali. Você percebe que o Espírito Santo está instruindo. Tanto quem está falando, quanto quem está ouvindo. É incrível isso. E é uma das coisas que a gente tem muito aprendido. A Juliana, eu vejo assim que ela mudou muito com relação... Ela tem muita sabedoria para me instruir e mostrar uns pontos que eu não consigo ver. E mulher tem essa capacidade. Então, quando uma mulher ela entende o seu papel, ela com certeza vai mostrar para você pontos escuros que você não conhece, que você não está vendo. Se a mulher não é conduzida a orar, a buscar a Deus, não tem problema, Deus vai usar o homem, mas ele poderia, e a família poderia, e quem faz parte da família poderia estar avançando muito mais. Mas vai ser um trabalho muito mais difícil, porque o homem ele precisa ouvir a Deus, executar, e a mulher precisa avaliar tudo. Preparar, conduzir, impulsionar, encorajar o homem. Por isso ela é auxiliadora idônea. E auxiliadora idônea, é importante a gente lembrar que no original é uma mulher que se opõe para ajudar. Não é para destruir. Não é se opor para destruir, mas para ajudar. Amém? Quantos estão entendendo isso? Quando a gente olha para essa situação, a gente observa ficar em silêncio. É sabedoria. Mas até que ponto a gente tem que ficar em silêncio? Até que ponto a gente tem que ouvir antes de falar? Queria que vocês abrissem João, capítulo 8, versículo 32. João, capítulo 8, versículo 32. Diz assim, então conhecereis a verdade vos libertará. Preste atenção nisso. Quem que está falando isso? Jesus, correto? Jesus está falando assim, vai conhecer a verdade e a verdade vai libertar. Então, não é a minha verdade. Não é a verdade levada pela minha indignação, pela minha ira. É a verdade que Deus vai dizer. Ou que Deus vai me orientar a dizer. Porque a ira do homem não opera a justiça, mas... Quando você traz uma verdade estabelecida por Deus, que é a palavra, então essa verdade liberta. Essa verdade vai liberar a pessoa que estava presa num pensamento errado. Ela foi confrontada. Os filhos, quando eles são confrontados diante da palavra de Deus, e principalmente filho que... Todo pai ama seu filho. Ninguém quer ver os filhos se perderem. Então, você não tem uma estrutura que precisa ser preparada. Você já está preparado para instruir. Só falta a palavra e o momento certo. Quando você faz isso, os filhos são abençoados. Meu Deus, escute o que eu vou dizer. Pais, você precisa ser instruído na palavra. Mães, precisam ser instruídas na palavra. Hoje eu vejo que simplesmente falam o que tem a dizer. Eu vejo pais e mães irritados com os filhos, mas não conseguem instruir de acordo com a palavra de Deus. Você não precisa abrir o versículo. Se conseguir, melhor ainda, porque ele vai ver que você está com uma autoridade que não é sua, que está nas mãos, mas que foi dada por Deus para você. Mas se você não puder, conheça o coração de Deus acerca do propósito de Deus e para os seus filhos. Porque quando você fala a palavra de Deus, você está usando uma autoridade que foi dada para edificar a casa. É lamentável ver muitos pais reclamando dos filhos. E tem pais que geram ira nos filhos, sendo que também a palavra nos orienta. Pai, não gere ira nos seus filhos. Mas exorte, com amor, com instrução, para que, quando for adulto, eles saibam o caminho. Nem todo mundo aqui foi instruído pela palavra, amém? Eu creio nisso. Eu não fui instruído na palavra pelos meus pais, mas eu tive o privilégio. Eu tive, na realidade, um valor muito grande na minha vida, que é minha mãe me empurrar para o colégio católico. E ali eu tive que aprender, estudar, forçadamente, porque minha mãe fazia as irmãs passarem na frente de casa e levar eu para o colégio. E aí a gente teve que fazer primeira comunhão, crisma e catequese. Ali eu aprendi muito com o Novo Testamento. A gente só estudava o Novo Testamento. Então eu aprendi muito com o Novo Testamento. E eu dou graças a Deus por esse tempo, porque os meus irmãos também foram instruídos. Só que minha mãe, ela não tinha instrução bíblica, mas ela falava, vocês estão conhecendo a palavra. Por isso, a cobrança será maior de vocês. Deus sabe que vocês sabem o que é certo e o que é errado.
Falava isso o tempo todo. Deus sabe. E se você errar sabendo, é pior ainda. E é isso que a gente precisa entender. Quando a gente compreende, então a gente não cria apenas temor, mas a gente cria honra a Deus, sabendo que a palavra é o que a Bíblia fala. Ela é vida para nós. Ela é a única forma de trazer para a gente vida e transformação na forma errada de pensar. Desconstruir forma errada de pensar dos filhos é através da palavra. Não é através do que você fica falando, mordendo o cérebro do filho. E ele vai criando cada vez mais ira. Mas instrua através da palavra, ore com ele, busque a Deus. E deixe ele ver você fazendo isso. Olha, a verdade com a instrução de Deus, ela sempre vai curar. Agora, a verdade dita, no momento da nossa indignação, raras vezes vai trazer transformação na nossa vida e na vida de quem está ouvindo. Então você pode estar certo, você pode estar com conteúdo certo, mas errado na forma de pensar, na forma do seu espírito. Olha, pessoas com perfil forte têm que tomar muito mais cuidado com isso. E eu sou uma pessoa muito crítica, embora não apareça. E eu corro muito risco de fazer isso. Em casa, eu tenho uma facilidade muito maior de poder criticar. E a Juliana é a que sempre vem dizendo, cuidado com as palavras, olhe a forma como você fala. E eu dou graças a Deus, porque em casa eu consigo ter esse equilíbrio por conta daquilo que a Juliana sempre disse. Ela está sempre me instruindo, cuidado com as palavras. Preste atenção, você está certo, mas olha o jeito que você fala. Você está certo nisso que você está dizendo. A forma como você pensa está corretíssima, mas é a forma como você fala. E esta é a frase das mulheres. Não foi o que você disse, mas foi o como você disse. Não é? Sim ou não, mulheres? Então, homens, a gente já sabe que a gente tem direção, a gente tem já a inteligência para mostrar para as nossas mulheres, para mostrar para os irmãos, para o seu amigo que está errado. Você tem a inteligência correta, a mensagem correta a ser entregue. Mas preste atenção, Deus está dizendo, cuidado do jeito que você transmite. Cuidado da forma como você fala. Pessoas com perfil forte precisam tomar mais cuidado com isso. Nós precisamos pedir para que Deus ajude a gente a ter o discernimento para esse momento. Quase sempre nós estamos certos. Né? É o que a gente costuma dizer. E eu digo isso, né? A gente precisa ter essa empatia. Precisamos ter essa empatia. Porque às vezes Deus ele quer usar cada um de nós. Mas pela forma como nós dizemos, as pessoas elas se fecham e não querem ouvir mais. Romanos capítulo 12, versículo 19 diz assim: não vos vingueis a vós mesmos. Diz aí, ó, amados, nunca procure vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito, a minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Aqui é uma instrução clara. A gente tem um senso de justiça, principalmente com as coisas que acontecem lá fora. É muito comum isso. Você olhar e você ficar indignado. E você desejar. Quem nunca pensou? Essa pessoa precisa pagar. Ela precisa parar com isso agora. Ela precisa. A gente já pensou assim. Mas olha só, Deus está dizendo assim, não, a vingança é minha. O mundo, como nós estamos vivendo hoje, a gente percebe que mostra muito erro humano. Se você não tomar cuidado, você está vendo o quanto que o homem, sem temer a Deus, sem viver com Deus, o que ele está causando no mundo. Terror. Os pais, as famílias desorientadas. Se você não tomar cuidado, você começa a ter esse senso de justiça. Esses dias eu vi um rapaz cristão, ele chegou e ele falou, e depois a gente conversou, ele falou, eu sei que eu estou errado. Mas ele disse assim, se isso acontecesse comigo no trabalho, eu ia cair atirando. Ele falou assim, eu ia entregar todo mundo, eu ia acabar com tudo. Eu não ia levar prejuízo sozinho, porque ele também estava errado. Agia de forma errada. Mas já que todo mundo está errando, eu também levo todo mundo comigo. Isso é um absurdo. Porque isso é fazer justiça com as próprias mãos. Deus está dizendo, eu sou justo e a vingança é minha. Deixa o Espírito Santo ministrar no nosso coração. Se você tem alguém que você deseja fazer justiça, esse ano de 2026, Deus está dizendo assim, deixe, eu sou a justiça. A vingança é minha. A vingança é minha. E você precisa crer. Se você crê na palavra de Deus, descanse o seu coração nisso. Cuide do seu coração, para que de fato Deus possa mostrar para você o propósito que Ele tem para esse ano. Mas não seja uma pessoa que corre o risco de perder o seu propósito simplesmente para ficar com o coração ressentido, amargurado, ao ponto de exigir justiça ou querer justiça das pessoas. Provérbios capítulo 25, versículo 11. Provérbios capítulo 25, versículo 11 diz assim. Provérbios 25, 11. Como a maçã de ouro em bandejas de prata, assim é a palavra dita ou no seu tempo certo. Palavras proferidas no tempo certo é como maçã de ouro, incrustadas em escultura de prata. Ou seja, é uma coisa que acalenta e toda pessoa recebe. Então a gente precisa tomar cuidado com as palavras. Esse ano a gente ministrou sobre decretos. Nós precisamos declarar a palavra, né? Nós falamos também que nós precisamos eliminar as mentiras a nosso respeito, correto? Mas hoje nós estamos aprendendo um princípio importantíssimo que é fácil de instruir, difícil de praticar. Mas deixa o Espírito Santo ministrar no seu coração. O silêncio é a coisa importante no tempo certo. 1 Pedro capítulo 3, versículo 1, você vai ver que Pedro instrui a mulher a ganhar o marido sem palavras.
E eu vejo que isso é um desafio muito grande. Mulheres que creem na palavra em Deus e experimentaram, tiveram a experiência de ganhar um marido sem palavra, elas já criam uma sabedoria para exercer isso no momento certo. Mas é um desafio muito grande. Provérbios, 1 Pedro, 3:1. Do mesmo modo, mulheres, cada um de vocês estejam sujeitos ao seu marido, para que mesmo se ele rejeitar a palavra, seja ganho sem palavra pela conduta da esposa. É um desafio grande. Mas é uma instrução de Deus. Se o seu marido ele não está entendendo, se ele tem dificuldade no momento, ou se ele está realmente envolvido com certas coisas que parecem não ouvir quando você diz, então ganhe com postura, ganhe no comportamento, mas sem palavras. É uma instrução que Deus nos dá, ou seja, use o silêncio com sabedoria. É um princípio de Deus para as nossas vidas. Não é o silêncio do medo, não é o silêncio de você concordar com o erro. Isso não é isso, não estou dizendo isso. A palavra de Deus está instruindo você ter a sabedoria de estar presente, mostrar que está junto, mas não usar as palavras. Teve um homem que ficou mudo, né? A Bíblia fala que Deus deixou ele mudo para que ele não falasse besteira. Aí a gente vai observar que para mim é um ponto mais importante sobre esse princípio. E a gente vai ver lá em Josué, capítulo 6, 10, não sei. Muitas pessoas conhecem as muralhas de Jericó. Israel estava tendo um desafio e Jericó era uma das grandes cidades, as cidades mais bem estruturadas, fortes. E tinha uma muralha, são muros, as cidades eram cercadas de muro, mas a de Jericó era gigantesca, fortalecida, indestrutível. Então, Jericó era uma cidade como muralhas gigantes. E aí Deus instrui a Josué a caminhar em direção. E ele coloca uma coisa interessantíssima que para muitas pessoas até hoje não faz sentido. Para os mais estudiosos, principalmente de ciência, compreende isso também. Mas escute isso. A estratégia de Deus, depois você pode estar lendo, né? A estratégia de Deus era o quê? Era dar uma volta por dia. Em 6 dias, uma em volta de Jericó. Como? Como? Em silêncio. Eles davam uma volta em um dia e voltavam para o acampamento. Eles tinham que destruir os muros. Mas como fazer isso? Então, em silêncio absoluto, eles voltavam. Para quê? Para que eles não pudessem dizer. Por quê? As pessoas já estavam olhando. Tinha que ser em silêncio. Porque elas já estavam olhando e falaram assim, impossível isso. Que absurdo, olha o tamanho disso. O que é isso? E aí, quando Josué diz assim, Deus está orientando que a gente venha fazer assim, desta forma. Mais absurdo ainda. Imagine, alguns de nós aqui provavelmente não poderia ficar quieto, mas a gente estaria cutucando o outro e falando assim, cara, que perca de tempo, o que é isso? Não faz sentido nenhum. Então eles tinham que dar uma volta em silêncio no acampamento. Imagina isso assim, você olhando para a muralha. Entenda? Tem que ficar calado. Não pode falar nada. Deus está instruindo. Quantos de nós suportaria isso? E dava uma volta na muralha. 7 voltas. No 7º dia, não era mais uma volta por dia, mas 7 voltas, não voltava para o acampamento. E aí eles pegaram a trombeta e Deus diz, Josué, no 7º dia, a 7ª volta, vocês vão tocar a trombeta e no momento certo que eu falar, vocês vão gritar. E aí eles fizeram isso. Quando eles gritaram, as muralhas caíram. Agora preste atenção. Deixa eu fazer uma pergunta. Você acha que a muralha caiu porque o povo gritou? Você acha que a muralha caiu porque eles deram o grito e as trombetas foram fortes o suficiente para isso? Ou vocês acham que as muralhas caíram por causa de todos os dias de silêncio obedecido? Se alguém falasse alguma coisa, poderia interromper o propósito de Deus. Às vezes Deus está trabalhando na nossa vida e Ele quer que a gente seja apenas obediente. E às vezes a gente está querendo falar, a gente está querendo instruir, a gente está querendo criticar. E Deus está dizendo, fique em silêncio, busque orientação do que eu tenho para você. Então, o povo grita e as muralhas caem. Eu não estou falando, tem mulher que o marido vai estar dormindo, está no sofá, ela vai ficar rodeando o marido assim no sofá, né? Ou o contrário, né? Assim, a mulher, já entendi, né? E vou deixar o marido ficar dando volta de mim. Não, não é isso. Preste atenção, o silêncio é uma sabedoria difícil, mas ela precisa ser ferramenta nas mãos de quem é sábio. Instrua no momento certo, fale no momento certo. Mas esteja sempre falando com Deus. Porque se você estiver em silêncio orando, você está dando a sua voz, o seu silêncio a Deus, Ele vai, com certeza, Deus vai dar a voz dele para você. Para o momento certo, na hora certa. Você trazer cura, trazer transformação e desconstruir aquilo que precisa ser desconstruído. Às vezes a gente quer as coisas acontecendo rápido, é natural isso. Mas eu aprendi uma coisa, fale no momento que você deve falar. Você vai eliminar trabalho. Você vai eliminar prejuízos e consequências. Que depois você vai ter que gastar mais tempo ainda, tratando, curando, transformando. Fale no momento certo. Gere sabedoria. Preste atenção. A Bíblia ela fala sobre isso. Em capítulo 6, 16, João capítulo 16, Josué capítulo 6, 16, depois você pode estar vendo. Esse é o final. Mas que você lembre de uma coisa. Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram um toque de trombeta, Josué ordenou ao povo, gritem, o Senhor entregou a cidade a vocês. E eles gritaram. E as muralhas caíam. Queridos, todo tipo de resistência, tudo aquilo que tem sido grandioso demais, pare de dar atenção a isso. Pare de ficar criticando, falando.
Tem gente que fala tanto, e eu observando, a gente conversando, ela começa a falar já desacreditada naquilo que pode ser mudado, porque ela se tornou crônica, essa conversa, essa fala. O povo de Israel, ele não entrou na terra prometida, ficou 40 anos, porque reclamava. Moisés, ele foi punido por causa da sua ira, obedeceu a Deus, bateu na rocha, mas ele bateu forte 2 vezes, com raiva, irado. Deus o reprimiu por conta disso. Tudo na nossa vida, esse ano, você precisa prestar atenção em uma coisa, uma única coisa, seu coração. Como que está o seu coração hoje? Como que está o nosso coração? A Bíblia fala que nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração. E se você ama a Deus de todo o seu coração, você vai gastar tempo, dedicando atenção naquilo que Ele tem para você. Você vai estar tendo também tempo para estar na presença de Deus. Com 15 anos, eu não tinha esse desejo de conhecer algo de Deus. Provavelmente muitos que estão aqui também não. Mas se você começar hoje buscando a Deus, Deus ele pode trazer a sabedoria que você precisa para viver os 10 anos que você muitas vezes perdeu em determinada área. Preste atenção. Deus está dizendo, esse ano de 2026 é buscar direção para no momento certo você agir, falando e em silêncio. Amém? Eu queria que você ficasse de pé nesse momento. O que derrubou as muralhas? Quais são as resistências que você precisa destruir ou quebrar na sua vida? Talvez você esteja aqui e esteja pensando, eu preciso eliminar algumas traumas, alguns ressentimentos, eu preciso eliminar talvez uma forma errada que eu penso sobre mim há tanto tempo. Talvez eu preciso romper esse ano com medo, com insegurança. Eu tenho desafios, ou talvez hábitos que têm me atrapalhado e eu tenho visto isso através da minha esposa, os meus filhos têm falado. Através dos meus amigos também têm falado. Talvez você só não deu a atenção necessária para isso. E talvez você não estava também no lugar certo e na hora certa. Mas todos nós devemos tomar decisões na vida todos os dias. E hoje é uma oportunidade para você tomar essa decisão. De não caminhar sozinho, não andar sozinho. Caminhe com Deus. Procure pessoas que possam te orientar e te ajudar. Sozinho nós não vamos conseguir nada. Sozinho não dá para viver. Sozinho não dá para construir. Deus mesmo disse, não é bom que o homem esteja só. Não é bom, ele está dizendo, não é bom que o homem esteja só, ele está dizendo assim, não é bom que o homem viva suas próprias regras. Não é bom que o homem pense da forma como ele, de fato, tem as verdades dele para a vida dele, para as outras pessoas. Não é bom, não é bom. Ele está dizendo assim, é bom que eles vivam. Deus é o nosso Pai. Ele é bem presente. Rigoroso, sim. Justo, sim. E eu vou dizer mais, teve um irmão que ele perguntou, Marcos, assim, Deus não castiga, né? Eu falei, castiga sim. Ele castiga aquele que ama, a Bíblia diz. É um castigo que vai te trazer fruto, que vai trazer transformação, vai trazer cuidado, ele cuida. Mas se a gente não estiver na presença dele, nem isso ele vai fazer. Todo cuidado é de amor. Repreensão, cuidado, confronto é de amor. Feche seus olhos e coloque na presença do Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós colocamos a nossa vida diante de Ti. Nós agradecemos pela Tua palavra, porque é a Tua palavra que nos traz transformação e nos orienta, Senhor. Nós queremos ser conduzidos esse ano pela presença do Teu Espírito. Queremos ser conduzidos cada vez mais pela direção da Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, nós sabemos que o Senhor nos dá um norte, para que de fato a gente possa ser localizado. E nesse momento a Tua palavra nos orienta, especificamente, sobre a forma como nós nos conduzimos, nos relacionamos, nos falamos, ó Deus, uns aos outros, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, se houve palavras de condenação, se houve palavras, ó Deus, de maldição, decretos que têm interrompido as bênçãos e até o propósito do Senhor, nós declaramos agora em nome de Jesus, que flua agora, palavras carregadas de amor, palavras temperadas com doçura, palavras temperadas com sabedoria. Em nome de Jesus, nós declaramos, nós sabemos que nós temos o Senhor que nos dá sabedoria e que acima de tudo, podemos ser instruídos e conduzidos pelo Teu Espírito Santo. Que cada homem aqui seja homem que decida buscar a sabedoria, que seja cheio de sabedoria. Em nome de Jesus. Pai, desperta as mulheres para ser a mulher de Provérbios 31. Nós temos aqui, Senhor, a direção do Senhor para o Teu povo. Pai, que nós não sejamos conduzidos por outras coisas a não ser o fundamento que o Senhor quer colocar. Desperta, Senhor, o coração de cada mulher. Desperta, Senhor, o coração desde das mais jovens até as casadas, em nome de Jesus. Que cada mulher, ó Deus, não dependa do marido, mas dependa do Senhor, dependa do Senhor, dependa do Senhor. Que toda mulher se entregue ao Senhor, que toda mulher seja vista como sagrada, que todo homem possa correr para tê-la, para buscá-la, porque que a gente possa se surpreender em olhar para as mulheres, ó Deus, as mulheres desta igreja, ao ponto de estarem evoluindo, crescendo em sabedoria e graça,
E que cada marido possa buscar o Senhor, a direção de como conquistá-la dia após dia, porque ela está ficando cada vez mais distante, porque ela está mais próxima do Senhor, mas ao mesmo tempo ela está mais perto, porque ela está conduzindo com sabedoria, com direção, com palavras. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, nós declaramos que essas promessas são para a tua igreja, são para aqueles que te temem, que te amam. Por isso nós dizemos, ó Pai, nós te amamos, nós tememos o Senhor, mas acima de tudo nós lançamos o nosso coração. Eu declaro famílias abençoadas esse ano, famílias estruturadas, fundamentadas, onde vento nenhum possa proporcionar uma catástrofe. Nós declaramos em nome de Jesus, Pai, eu como ministro do teu evangelho, eu declaro em nome de Jesus uma bênção de cura. Eu declaro agora a unção do Senhor, o teu óleo, sobre cada aliança representada aqui, em nome de Jesus. Fortaleça, que o cordão de 3 dobras jamais venha se quebrar, que o cordão de 3 dobras seja fortalecido, seja inabalável, que haja uma cerca de proteção, que é os princípios do Senhor, que haja sustentação nos fundamentos que o Senhor tem nos ensinado esse ano. Em nome de Jesus, Pai, nós declaramos famílias que serão como um farol, famílias que estarão celebrando bodas de ouro, bodas de prata e assim por diante. O Senhor será digno de toda glória, de toda honra, em nome de Jesus. Nós declaramos famílias abençoadas para abençoar, famílias para prosperar cada um que está à sua volta. Eu declaro em nome de Jesus, Pai, que a tua palavra, Pai, que tem poder para destruir todas as obras do maligno, em nome de Jesus, destrua, Jesus, em nome de Jesus, todo princípio que foi desaprendido, eu declaro agora, que a tua palavra possa reconstruir em nós, que haja agora o temor do sagrado, que haja agora, ó Deus, a atenção para aquilo que tem valor eterno, que haja agora o nosso coração voltado para o Senhor. Em nome de Jesus, nós te amamos, nós te louvamos, no nome de Jesus, amém, amém, amém. Glória a Deus. Queridos,